Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou falar sobre Jacob Levi Moreno, criador do psicodrama. Ele teve uma vida muito intensa, então eu vou fazer um apanhado geral da vida dele, focando mais no Moreno humanista. O que seria desse livro aqui? Esse aqui é a autobiografia dele. O Moreno tem duas biografias, uma é a autobiografia dele, que é bem interessante. Ele mostra toda a questão dele ser judeu, preconceitos, hostilidades que ele passou e como ele se percebeu judeu e assim por diante. Ele mostra muito essas questões aqui e eu achei legal focar nessa parte humanista do Moreno. E esse aqui é o Moreno Deus mesmo, o criador, lembrando que essa relação dele quando ele fala de brincar de ser Deus e assim por diante, é de aguçar esse espírito criativo. Ele não estava em nenhum momento querendo ofender a questão religiosa. Aliás, ele era uma pessoa muito religiosa e ele também fala muito dessa questão de me nomearam judeu só porque eu nasci de uma família judia, não necessariamente porque eu praticava a fé judaica. É uma coisa bem simples que me diferenciou enquanto pessoa. Ainda bem que não aconteceu algo pior com ele, porque ele foi para os Estados Unidos no momento certo. Tá? Então eu vou contar tudo isso, eu vou precisar fazer 3 vídeos. A parte dele nos Estados Unidos eu vou contar num vídeo só e vou tentar resumir a história dele o máximo possível. Tá bom? Antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esqueça de se inscrever e passar para o maior número de amigos possível. Tá bom? Vamos lá? Moreno nasceu em uma embarcação no Mar Negro. E essa embarcação, no caso, ela não tinha bandeira, então não se sabia de onde que vinha esse navio. E esse navio ia de Bósforos para Constanța, na Romênia. Ele nasceu numa madrugada, que seria do Sagrado Shabá, antes da primeira reza, mais ou menos, né? Ele conta isso em detalhes. Por conta desse navio não ter bandeira, ele ficou numa cidadania anônima. No seu certificado de matrícula da Faculdade de Viena, inclusive, acabam colocando nele a nacionalidade do pai, que era turca, mas ele não nasceu na Turquia. Acabaram não considerando o local de seu nascimento. Os pais dele eram de origem judaica sefardita. Os sefarditas, eu procurei o que seria isso. São os judeus originários ou de Portugal ou da Espanha. A família do Moreno se originou na Espanha, inclusive eles tiveram que sair de lá, foram expulsos da Espanha e saíram corridos de lá. Então alguns foram para a Alemanha, eles foram se espalhando pela Europa, mas estavam morando na Espanha antes disso. A gente tem que tomar assim um cuidado para falar dos judeus, já que nós estamos falando deles aqui, que assim, eu lembro muito que quando se falava de holocausto, de ódio aos judeus, parecia que só os nazistas tinham esse ódio e o Hitler era o cara que colocou na cabeça das pessoas que as pessoas tinham que odiar os judeus. Mas quando você começa a ler livros de literatura europeia e saber um pouquinho da história, inclusive quando eu peguei a história do Moreno mesmo para ler, já tinha caído a minha ficha de que os judeus sempre foram retratados de uma forma muito ruim na literatura europeia. E aí você pega aquele livro O Mercador de Veneza do Shakespeare, você consegue perceber a forma que eles retratam os judeus por uma questão meio óbvia, porque assim, o europeu gostava de ter o domínio de tudo, porque eles iam fazendo as conquistas, iam conquistando terras, então eles eram os donos do mundo, e os judeus é um povo meio sem terra. Os judeus eram pessoas, né, aliás, ainda são pessoas extremamente organizadas, que não se permitiam ser empregados de ninguém. Eles eram os empregadores, eles eram vendedores. Eles tinham essa questão de acumular bens, que aí para o europeu era uma facada, né? Eles disputavam de igual para igual. E as profissões dos judeus eram sempre assim profissões em que eles não fossem empregados dos europeus. E tinha uma outra questão, né? Os judeus têm aquela questão de se casarem entre si, então eles não se misturavam com os demais. Isso deixava o europeu com raiva, então sempre retratando o judeu como forma
negativa, que também é uma forma de expressar essa raiva assim, do europeu, como se o judeu não tivesse o direito de ascender na vida porque eles não tinham terras e eles estavam querendo dominar uma parte que não era aceita, que outras pessoas, além dos próprios europeus, pudessem conquistar. Isso é uma questão muito séria, né? Também tem a questão de que a Igreja Católica dominava boa parte da Europa e os judeus também eram diferentes disso. Então, os judeus eram hostilizados em todos os lugares, não só na Alemanha. E isso eu pude perceber, principalmente com esse livro aqui, porque o do Marino mostra mais a parte acadêmica mesmo, do Moreno, as produções e tudo mais. Então, a mãe dele casou bem novinha. Imagina que uma menina órfã foi criada pelos irmãos. Como os irmãos não sabiam muito bem como criar, colocaram ela num orfanato e quando viram que ela tinha uma inclinação muito forte para se tornar católica, tiraram a Paulina de lá e arranjaram um casamento para ela. E ela com 15 anos se casou e teve um Moreno com 16, uma menina que misturava muitas vezes elementos das duas religiões, claro, porque ela aprendeu muito mais o cristianismo do que o judaísmo, então ela entendia muito mais o catolicismo do que o judaísmo, e ela acabava misturando tudo, inclusive ela era muito supersticiosa. O Moreno era o primeiro filho, e aí tinha toda essa questão de que o pai do Moreno, que é o Nissim Moreno Levi, não era uma pessoa que ficava muito em casa, ele era um caixeiro viajante, morou em vários países por conta disso, ele não conseguia aprender direito a língua dos outros países, ele também não conseguia sustentar muito bem a família, sempre os irmãos da mãe dele que iam lá e ajudavam isso. Até no livro o Moreno fala que é uma questão de eles terem escolhido justamente esse marido para que ele não sustentasse mesmo a família, para criar essa relação de dependência com a família. E o Moreno, desde criança, ele foi o diferente, ele teve o raquitismo, né, a doença inglesa, então apenas com 1 ano de idade ele teve essa doença. E tem a lenda da cigana, né, que a cigana chegou e disse para a mãe dele que ele não só ia sobreviver, como ele seria um grande homem, que gente do mundo inteiro iria procurá-lo. E isso virou uma profecia na vida dele, a mãe dele sempre contava essa história, e o Moreno de fato assimilou essa história como algo verdadeiro, então ele sempre procurou a vida dele inteira por algo grandioso. Dos 6 aos 7 anos ele mudou-se com sua família de Bucareste para a capital da Áustria. E aí ele começou a perceber essa hostilidade desde a época da Áustria, que assim, eles eram judeus considerados estrangeiros e refugiados, então eles não eram tão bem tratados assim, e eles eram marginalizados. Esse era um ambiente de profundo nacionalismo germânico. Eles percebiam que o círculo nacionalista, no caso, era muito forte, ainda tinha o catolicismo que eu já havia falado, que é uma questão que sempre pegava muito bem do ser o diferente, ser discriminado por isso. O Moreno tem uma relação com o nome dele também, que ele fala que tem uma questão muito forte da gente nomear Deus de Deus. Deus não necessariamente tem um nome, um primeiro nome, é um nome que faz com que mostra a grandiosidade dele. Então essa questão do Jacob, que é o nome bíblico dele, que ele nunca usou muito bem, não deixava ninguém chamá-lo desse nome, nem próprias pessoas da família. Aí tinha o nome leigo, que era Jacques, que ele também não deixava usar. Então sempre foi chamado desde novinho de Moreno mesmo, né? Então ele se afastou da família conforme ele foi crescendo, ao mesmo tempo que se afastou do seu primeiro nome. E aí ele fala, a gente usa o nome para designar um indivíduo concreto. Quando as pessoas te chamam com o primeiro nome, eles estão possuindo o seu nome. E aí assim, o Moreno teve essa mudança da família. Aí ele se mudou para Viena, né? A família depois acabou voltando e ele acabou ficando por lá. Ele fez a faculdade de medicina em Viena, ele entrou em 1908. E nessa questão que ele começou a faculdade de Viena, ele disse que poderia ter concluído os estudos próximos da família, mas acabou se revoltando. Os pais dele se separaram quando ele tinha uns 14 anos, então ele veio e começou a fazer as coisas sozinho. No caso, ele criou muita coisa em Viena, como você pode perceber. E tem uma outra questão também, que se vocês não lembram,
Adolf Hitler estudou na mesma faculdade do Moreno, e aí o Moreno, quando ele está nessa universidade, ele trata dessa questão de como ele era chamado e como os judeus eram hostilizados, como eles eram tratados, e ele também fala muito dessa religião do encontro e tem a experiência dos Jardins de Viena, que eu vou falar no próximo vídeo. Esse vídeo vai ser só sobre a infância, para a gente entender um pouquinho mais da vida dele e a relação dele com a família. Moreno teve outros irmãos. Tem uma questão que eu acabei não falando aqui, né? Quando ele tinha 6 ou 7 anos, ele brincava de Deus. E essa questão, né, de brincar com as crianças, aquela coisa inocente, e uma dessas vezes ele estava lá no topo, colocou as mesinhas ali, cadeiras e tal, e ele estava lá no topo junto com as outras crianças, e aí falaram assim, ué, você não é de Deus, por que você não voa? E aí ele se jogou e acabou quebrando o braço. Aí ele percebeu que ele ninguém faz nada sozinho, que precisa-se sempre de egos auxiliares para fazer alguma coisa. Já estava pensando nesse algo grandioso que ele criou, que foi o psicodrama, sociodrama e tudo aquilo mais, tá bom? Não saiam daí, eu vou passar para o próximo vídeo, que é a questão dele na universidade e até a hora que ele sai da Europa. Até o próximo vídeo, beijão, tchau, tchau.